Glória a Deus. Paz do Senhor. Então vamos dar início. Hoje nós vamos estar lendo Números 16, 17 e 18, dando sequência aí, né, nas histórias que são concernentes aí à vida de Moisés, né, a trajetória de Moisés com o povo, conduzindo o povo. Hoje Deus também tem uma poderosa palavra, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, bem como falou comigo enquanto lia em casa. Então vamos lá, capítulo 16, verso 1. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Palete, filhos de Rubem. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamando-os à assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois, que toda a congregação é santa. Todos são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu-se sobre o seu rosto e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, e que fará o que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto e tomai por incensários Corá e toda a sua congregação. E pondo o fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Bastai-vos, filhos de Levi. Aleluias. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é o que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhes? E te fez chegar, e todos os seus irmãos e filhos contigo, e ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e toda a tua congregação estás contra o Senhor, e Arão a quem murmureis contra ele. E Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura é pouco o que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto? Senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Nem tampouco nos trouxesse a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura alçarás aos teus olhos estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não te atentes à sua oferta, e nem só um jumento tomeis deles. A nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a sua congregação pondes perante o Senhor, tu, eles e Arão, amanhã. E tomai cada um segundo o seu incensário, e neles pondes o incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada um o seu incensário tomaram, pois cada um o seu incensário, neles puseram fogo, e deitaram o incenso e puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles a congregação à porta da tenda da congregação. E então a glória do Senhor apareceu,
e toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, eu os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu contra toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, subi do derredor da habitação de Corá e Datã e Abirão. Então Moisés se levantou-se e foi até Datã e Abirão, e após ele seguiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis em nada do que eles e seus, nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e puseram à porta de suas tendas, juntamente com suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. E se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. E ele e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu. Assim pereceram no meio da congregação. E todo o Israel que estava ao redor fugiu dos gritos deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós. E então saiu fogo do Senhor e os consumiu, 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que os santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal e trouxeram aqueles e foram queimados e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial aos filhos de Israel. Nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chega para acender o incensário perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. E vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação, e então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levanta-vos no meio desta congregação e consumirei no momento.
Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo no altar, deita o incenso sobre ele e vai depressa à congregação e faze a expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor e já começou a praga. E tomou a Arão, como Moisés tinha falado, correu no meio da congregação, mas eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou o incenso nele e fez a expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Capítulo 17. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de seus príncipes, segundo a casa de seus pais, 12 varas, e as escreverás o nome de cada um sobre a vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E porás a tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel. Todos os seus maiorais deram-lhes cada um uma vara para cada maioral, uma vara segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as deles. Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores, e brotava renovos, e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas diante do Senhor, e a todos os filhos de Israel, e eles viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim fará acabar as murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram aos filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que nós expiramos e perecemos, nós todos perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, consumidos? Capítulo 18. Então disse o Senhor a Arão: tu e os teus filhos e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo levareis de sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo e teus irmãos à tribo de Levi, à tribo de seu pai, e se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho, e eles cumprirão as tuas ordens, e terão encargo de toda a tenda, mas não chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram, tanto eles quanto vós. Mas se ajuntarão a ti e farão o serviço da tenda da congregação em todo o ministério da tenda. E o estranho não chegará a vós. Vós fareis o serviço do santuário
e o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, no meio dos filhos de Israel, são dados a vós em dádiva pelo Senhor, para ministrar o serviço da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos cumprireis o vosso sacerdote no tocante a tudo o que é do altar e tudo o que está dentro do véu. Nisto servireis. E vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e estranho que se achegar morrerá. Mas disse o Senhor a Arão: eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção que tenho dado a ti e a teus filhos, por estatuto perpétuo. Amém. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, com todas as suas expiações pelo pecado e com todas as suas expiações pela culpa, me restituirão. Serão coisas santíssimas para ti e para os teus filhos. No lugar santíssimo as comerás, todo o homem a comerás. Santas serão para ti. Também isso será o teu, a oferta alçada dos teus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti e a teus filhos e tuas filhas, contigo as tenho dado por estatuto perpétuo, para o que estiver limpo, na tua casa delas comerá. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão e das suas primícias, que derem ao Senhor, as tendo dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na tenda que trouxerem ao Senhor serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda a coisa consagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens quanto de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que deles se houverem de resgatar, resgatarás da idade de 1 mês, segundo a sua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, e segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito da vaca e o primogênito da ovelha, ou o primogênito da cabra, não se resgatarás. Santos são. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, e a carne deles será tua, assim como o peito da oferta de movimento e ombro direito teus serão. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti, aos teus filhos e filhas contigo, por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor, e para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos de Israel por herança, pelo ministério que executam o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão,
porque os dízimos dos filhos de Israel oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles ofereceis uma oferta alçada ao Senhor, e os dízimos dos dízimos. E contar-se-vos a vossa oferta alçada como grão da eira e como plenitude do lagar. Assim também ofereceis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que recebeis dos filhos de Israel. E deles darei a oferta alçada ao Senhor Arão, o sacerdote. E de todos os vossos dons oferecereis a oferta alçada ao Senhor. E tudo o melhor deles à sua parte. Dir-lhe, pois quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, se contarás aos levitas, e os comereis em todo o lagar, vós e vossas famílias, porque o vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Assim não levareis sobre vós o pecado quando deles oferecerdes o melhor. Não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Amém. Eu vou falar um pouco aqui sobre algumas observações do capítulo 16, do capítulo 17 e do capítulo 18, né, que eu acho interessante. Ontem nós estávamos falando sobre a murmuração do povo, né, sobre a desobediência e sobre a confiança. E eu acho interessante que quando a gente chega aqui no capítulo 16, a gente tem a sensação de que o povo entendeu, né, que esse Deus, ele tem poder, esse Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus de justiça, não um Deus de vingança, como muita gente gosta de tratar o nosso Deus, né? Colocar o nosso Deus, eu costumo dizer que tem pessoas que veem o Senhor nosso Deus como um senhorzinho que fica com um cinto na mão, sentado numa cadeira, esperando a gente errar para punir a gente, né? Mas eu acho interessante que aqui, esse Deus, ele é um Deus de justiça, né? E ele tem seus escolhidos. Desde o princípio de toda essa leitura aqui de Números, a gente vai perceber que Deus tem aqueles a quem ele escolhe para fazer a gestão daquele povo, para conduzir aquele povo até a terra prometida. E aí depois a gestão do tabernáculo, da tenda, Deus vai conduzir ali aqueles que vão estar ali sendo os linhas de frente. E agora então da congregação, né? Deus então começa a separar quem vai cuidar das congregações. Só que ainda assim, algumas pessoas se levantam, se revoltam, né? A Bíblia vai dizer que Corá começa então a questionar essa liderança de Moisés outra vez, né? Ele começa então a questionar como se tivesse ali, ele se sentisse especial, sabe? Só que o que muita gente não entende é que essa escolha não vinha dele, tanto que Moisés vai dizer, se for algo de mim mesmo, o Senhor vai mostrar, porque não vem de mim. No texto vai dizer que ele vai falar assim, não vem de mim, é uma escolha de Deus. Então ali ele está dizendo, se fosse por mim, irmãos, eu entendendo o texto e eu lendo o texto, eu fiquei pensando qual seria o pensamento de Moisés durante essa resposta. Se dependesse de mim, eu não era esse o peso que eu queria. Tanto que a gente vai perceber que lá no comecinho Moisés vai dizer, Senhor, sou eu pai desse povo? Eu gerei esse povo? Tamanha era a angústia de Moisés ao conduzir esse povo. Então, quando a gente observa aqui, tem muita gente, irmãos, e trazendo assim para dentro do nosso contexto real, tem muita gente que quer cargo, que quer chegar em grandes cadeiras, que quer atingir grandes metas ministeriais, mas não compreendem o peso dessas metas ministeriais. Não compreendem o tamanho do peso de carregar o sacerdócio. Não entendem que não é assim, né? A gente pensa assim, mas é tão bom ser líder, é tão bom, e as pessoas não compreendem que não funciona dessa forma. É um peso muito grande. E aqui eles não compreendiam, porque eles achavam que Moisés estava querendo ter um poder a mais do que o povo, que Moisés tinha uma preferência a mais. E isso não estava falando de preferência, estava falando de escolha, porque Deus escolhe a quem Ele quer.
Deus capacita quem Ele quer. Deus trabalha na vida de quem Ele quer. E infelizmente algumas pessoas não têm essa compreensão. E Corá não compreendia a escolha de Deus. Tanto que ele levanta ali, ele movimenta ali alguns homens, ele movimenta ali algumas tribos para ir contra Arão e Moisés. Mas escute aqui que eu tenho algo para falar para você. Quando Deus levanta alguém, pode se levantar um exército contra essa pessoa. Se foi Deus que levantou, Deus vai responder por eles. E eu acho isso muito lindo porque ele é um homem que está sofrendo para conduzir esse povo em segurança à promessa que Deus havia feito a eles. Não é fácil, a gente entende aqui o que Moisés está passando e ainda haver esses questionamentos, né? E aí a gente vê que o Senhor, Deus, ele vai então e pune a Corá, né? Mas antes o Senhor dá o despertamento a quem estava ali. Olha, eu vou te apoiar, eu vou estar com você, vamos lá e vamos tomar isso aí. E a gente vive isso dentro da nossa realidade e infelizmente a gente vive isso dentro da nossa realidade, vive. A gente vive isso, missionária? Sim, a gente vive isso dentro da nossa realidade. Existem coisas que a gente talvez, ontem eu ainda falava isso aqui na live, existem coisas que a gente não ouve, mas o Senhor ouve, né? E muitas das vezes isso chega até os ouvidos, como chegou aos ouvidos de Moisés, chega aos ouvidos de um líder, e isso entristece muito a liderança, quando ela entende e fala, poxa, eu tô aqui na peleja, e só eu sei o preço que eu tenho pagado para conduzir, para estar de linha de frente, porque quem está na frente toma o primeiro impacto, quem está na frente toma a primeira pancada, quem está na frente é o primeiro a sentir. Às vezes a gente fala, eu quero o lugar da frente, eu quero estar à frente, mas quem está na frente é o primeiro a sofrer. Quem está na frente é o primeiro a tomar a primeira pancada. E eles não entendiam isso, mas eles queriam o quê? A cadeira de honra. Eles não admitiam ser apenas os chefes da congregação, eles queriam ser sacerdotes. Mas quem escolhe o sacerdócio? Deus. Quem escolhe quem vai honrar? Deus. Não é a gente que escolhe. Essa escolha não era deles. Então, no momento em que Deus começa a punir a Corá ali, todos começaram a sair. Todos começaram a correr, né? E eu observo no texto aqui que ainda assim, porque Deus conhece o coração da gente, Deus conhece o coração do homem, ainda assim o Senhor Deus vai ali, né, dar aquela ordem, aqueles outros homens que estavam com ele são consumidos também. E eu acho tão interessante que quando a gente chega aqui no capítulo 17, o Senhor Deus, para provar, né? Porque tem hora, o missionário precisa de Deus provar algumas coisas para o homem? Não precisa, irmãos. Não precisava, né? Na verdade, Deus não tem que provar nada a nós. Mas para provar sua escolha na vida daquele homem, Deus então decide dar mais provas ainda àquele povo. Para cessar aquele disse-me disse, aquele negócio, não escolheu, não é ele. Porque o povo viu tanta coisa e ainda assim continuava murmurando contra a escolha de Deus. O povo já tinha visto o mar vermelho se abrir, o povo já tinha visto Deus mandar maná do céu, o povo já tinha visto Deus mandar as cordonizes, o povo já tinha visto o Senhor falar com Moisés audivelmente, e ainda assim questionavam a escolha de Deus por aquele homem e sua família e sua descendência. Continuavam questionando. Então o Senhor vai dizer para Moisés que era para eles ajuntar aquelas varas ali, e eu vou pegar apenas aqui o verso 5 do capítulo 17, e aí ele vai dizer assim: e será que a vara do homem que estiver escolhido florescerá, e assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, que murmuram contra vós. E aqui, quando a gente vai trazendo para dentro da nossa realidade, eu quero fazer uma observação bem rápida aqui, que a gente até vê gente que se movimenta para querer crescer. E quando a gente olha para dentro do nosso contexto, que eu gosto muito de trazer para dentro do nosso contexto para a gente entender, tem muita gente que tem um desejo de crescimento. E a gente vê esse movimento para crescer. A gente vê que a pessoa tem o interesse de crescer e se movimenta para crescer. Mas como que a gente sabe que Deus está naquele crescimento? Como que a gente sabe que Deus está no ministério? Como que a gente sabe que Deus está dentro de um sacerdócio da vida de uma pessoa? Que aquela pessoa foi escolhida por Deus. Missionário, como que eu vou saber disso? Quando você sabe que a vara floresceu. E como eu vou saber disso, missionária? Quando as obras não falarem do homem, mas falarem de Deus. Porque eles não tinham poder para fazer isso. Eles não tinham poder para fazer nada disso que acontecia.
Eles não tinham poder para dizer para uma vara assim, vara, floresça aqui. Quem tinha poder era Deus. Deus deu a ordem a Moisés. Moisés reuniu aqueles homens, falou: olha, cada um de vocês vai pegar a vara. E assim como o Senhor ordenou a vara que florescer, esse homem será o sacerdote. Vocês compreendem o que Deus está dizendo? Tem muita gente que quer o sacerdócio, tem muita gente que deseja, mas tem gente que a vara não vai florescer porque Deus não escolheu. E a escolha de Deus muda todo o contexto aqui, porque a vara dele vai florescer. E o Senhor diz mais ainda: florescerá, e assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim e os que murmuram contra ti. Por quê? Porque quando murmuram contra Deus, murmuram também contra o povo. Quando murmuram contra o povo, murmuram também contra Deus. E observando essa leitura hoje, eu fiquei com o meu coração assim aceso, com a minha alma acesa. Porque a maior prova de que Deus está conosco é quando nós entendemos que o Senhor nos defende. Sabe, ele dá estratégias de defesa a gente. Ele vai provando com a vara, né? Eu coloco aqui a vara como vários exemplos na minha vida, como na sua vida. Eu sei que Deus já provou em várias situações que está na sua vida, que está aqui vendo essa live. Mas aqui o Senhor usou essas varas que floresceram e deram frutos. Porque quando a palavra florescer fala de algo visível e bonito. A palavra florescer fala de algo que é para todo mundo ver, que é lindo. Então começa ali, então eles florescem, essa vara floresce, eu acho isso aqui muito, muito lindo, e dá frutos. E quando fala de frutos, irmão, melhor ainda, porque está frutificando, não é algo que ficou só para ele ali, frutificou. E aqui eu acho interessante, aí a gente já partindo aqui para o capítulo 18, Deus então vai fazer promessas à vida de Arão, e Deus então vai separar a família. E Deus então vai falar ali acerca do trabalho desses homens. E Deus então vai falar sobre o sustento desses homens. E aqui, às vezes eu me pego pensando até nessas pessoas que vivem de pregação de itinerantes. Eu estou fazendo ainda um estudo sobre, futuramente quero então lançar esse estudo sobre. Mas aqui eu acho lindo porque Deus vai dizer para eles que tudo que o povo fizer, tudo que o povo colher, o animal, as primícias, era para levar para aqueles sacerdotes. E às vezes tem gente que questiona dentro da obra de Deus estas situações. A igreja precisa caminhar e tem gente que ainda questiona essas situações. Deus não precisa do dinheiro, Deus não precisa, mas aqui eu percebo que Deus, ele cuida dos seus de forma sobrenatural, quando ele vai dizer o seguinte: vocês não vão herdar a terra. Não fala popular como eu estou falando aqui, mas você vai observar a leitura, é isso que o Senhor está dizendo. Vocês não vão herdar terra, mas vocês vão herdar as primícias de todo o povo, de todos os outros. Eles vão trazer a vocês aqui as primícias, eles vão trazer aqui até vocês. Então Deus vai instruindo e dizendo para eles: eu estou dando para vocês o melhor, que é o serviço da congregação, todo o serviço da congregação. Vocês vão cuidar do que é santo. E não existe honra maior, minhas queridas que estão aqui, os irmãos que estão aqui nos ouvindo. Não existe prazer maior do que cuidar daquilo que é santo. Não existe prazer maior do que zelar daquilo que é santo. Para eles, Deus estava dizendo: a vocês basta o que eu estou entregando, vocês vão cuidar do santo. E isso é muito bom. Talvez alguém possa dizer: mas eu não tenho do melhor da terra. Mas você está cuidando do que é santo. Amém, aleluia. Mas eu não vivo uma vida cheia de glórias e não sou reconhecido. Mas você está cuidando de almas, você está sarando vidas, você está alcançando vidas, você está no seu ID lutando por almas, você está expulsando demônios, você está orando para curar pessoas, você está fazendo uma visita, você está no círculo de oração cuidando da sua família. O sacerdócio aqui para eles era de uma forma, mas hoje nós trazendo para dentro do nosso contexto, hoje nós somos sacerdotes do lar, nós somos sacerdotes do nosso ID, nós somos sacerdotes dos nossos filhos, dos nossos esposos, das esposas dos irmãos que estão aqui nos assistindo. Deus tem entregado a nós esse sacerdócio e está dizendo para você: eu estou te enchendo da minha graça. E aí eu vou lembrar do que diz o texto: e a minha graça vos basta.
E aqui é o que o Senhor está dizendo. Não dá para eu descorrer todo o texto, nosso tempo não dá para descorrer todo o texto e colocar pontual, mas eu quero dizer para você, todo esse texto e contexto está dizendo, Deus era o sustento deles, pela escolha que Deus fez na vida deles. Deus estava dizendo, todo o povo vai separar parte daquilo que eles plantarem, parte do gado, parte da ovelha, e vocês pegarão a primícia. Vocês não receberão terras, não receberão herança, mas de tudo que o povo plantar, que o povo colher, vocês receberão. E eu acho isso lindo. Por isso, irmão, nós temos que ver a importância daquilo que nós entregamos na casa do Senhor, para sustento da obra do Senhor, para sustento daqueles que vão, que são o que nós estávamos falando aqui agora. E me emociona de falar isso, para sustento daqueles que vão bater de frente com o inimigo, bater de frente com Satanás, em favor da sua vida, em favor da minha vida, em favor das nossas vidas. Daqueles que vão bater de frente com todas as adversidades para defender o povo de Deus. Por isso a importância de nós entendermos, nós precisamos cuidar desse povo. Se Deus me honrou, eu vou honrar o meu pastor. Se Deus me honrou, eu vou honrar minha pastora. Se Deus me honrou, eu vou honrar minha liderança. E aqui, irmão, não estou nem falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de vários aspectos da nossa vida, porque a gente não honra as pessoas só com valores. A gente honra as pessoas com vida. Quando a gente decide ter uma vida de um bom liderado, eu estou dizendo, eu estou honrando o meu pastor com a minha primícia. Quando o nosso pastor fala para você, vem para a oração às 6 da manhã, vem para a oração às 18 horas, e a gente chega aqui, e a gente ora em obediência, nós estamos honrando os nossos pastores. Então eu queria deixar essa reflexão para você. Hoje Deus está nos usando para ser o sustento de gente que está em linha de frente. Seja um bom liderado. E se você é um sacerdote, entenda que o Senhor vai lhe sustentar, não lhe faltará. Deus vai lhe sustentar, Ele vai preparar pessoas. Enquanto eu li esse texto, irmãos, eu lembrei de uma amiga minha. Depois eu vou mandar essa live para ela ver esse testemunho, que eu nunca me esqueço disso. Um dia que o Senhor me chamou, falou, olha filha, eu te chamo para minha obra e eu vou cuidar de ti desde o teu cabelo até o calçado que você vestir. E naquele tempo eu não entendia muito sobre isso. Mas aí eu fiquei muito preocupada e eu bem recentemente chegada na igreja, eu falei, o que eu vou vestir? Eu tenho roupa de quando eu estava no mundo. Eu não tinha roupa para vestir, eu me vestia como as mulheres do mundo e eu tinha aquela preocupação. E um certo dia uma moça me procurou no Instagram, falou, olha, eu estava aqui procurando pessoas, que Deus tinha falado comigo que era para me procurar alguém que era para me abençoar para o resto da minha vida enquanto eu tivesse essa loja aqui. E aí eu estou contando isso para você entender que Deus cuida de você. E aí essa moça falou, olha, vem na minha loja, eu quero te conhecer porque Deus falou comigo que é você. E aí ela vem me abençoando há anos. Ela vem me abençoando, tudo que ela coloca dentro da loja dela, ela vem me abençoando. E eu tô te contando isso não para dizer a missionária é melhor, não, eu estou te contando isso porque se Deus te fizer uma promessa, cuide da tenda da congregação. Certamente o Senhor vai te sustentar. Cuide do ID, certamente Deus vai te sustentar. E não digo só da parte financeira, porque isso não é jargão de pregador. Enquanto você cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é seu. E nessa tarde, outra vez mais, eu rendo graças a Deus por você que está aqui ouvindo essa palavra juntamente conosco. E agradeço a Deus pela vida dos nossos pastores, pastora Binair, pastora Meire, pastor Lucas, pastora Gisele, a minha querida pastora Gláucia, a Rony Selma que está me acompanhando hoje aqui nesta live, juntamente com sua filha. Eu quero agradecer a Deus por todas essas mulheres e homens que são abençoadores de tudo que está acontecendo aqui, para Deus falar conosco enquanto nós estamos aqui. Nós vamos orar nesse momento. E eu quero nessa tarde aqui ministrar sobre a sua vida. O sustento do Senhor como Deus sustentou a Arão. A defesa do Senhor como Deus defendeu a Arão. A mão estendida do Senhor como o Senhor estendeu sobre Arão. E eu tenho certeza que você que se levantou e disse, Senhor, eu vou ser linha de frente, o Senhor me levantou, eu vou. O Senhor há de estender sobre ti a sua mão e lhe sustentar em todas as áreas da sua vida. Em todas elas. Vai ter adversidade? Vai ter, porque infelizmente nós lidamos com pessoas que não compreendem quando Deus diz, vem porque eu te chamei. Vem porque eu te levantei. Mas ainda assim você tem um Deus que te defende e responde por você. Você nunca vai precisar responder à afronta de ninguém, porque você tem um Deus que te responde. E eu creio que Deus está falando com gente que está aqui conosco. Eu quero agradecer todos os comentários, eu consigo ler todos vocês aqui, tá, gente?
Um beijo grande para vocês. Nós vamos estar orando. Enquanto nós oramos, eu vou te convidar a estar orando conosco também, para abençoar não só a minha vida, mas a sua vida que está aqui nos acompanhando nessa live. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós oramos a Ti. Rendemos graças ao Senhor por tudo que temos vivido nestes dias, ó Pai. Como tem sido dias em que o Senhor tem nos enchido, falado conosco, colocado sobre nós uma nova esperança. Pai, colocado sobre nós, ó Deus, uma nova visão, ó Deus, da escolha do Senhor. Talvez, ó Deus, nós não compreendamos as suas escolhas, nós não entendamos, Senhor, aquilo que o Senhor faz, mas o Senhor é perfeito em tudo que faz, em todas as suas escolhas, de cada homem, de cada mulher que o Senhor separa para a sua obra. Eu vejo o Senhor agindo, ó Deus. Pai, neste momento eu intercedo por todos aqueles que são linha de frente da tua obra. Todo homem, toda mulher que o Senhor disse, esse é meu escolhido, essa é minha escolhida, Pai. Senhor, você é aquele que vai adiante dos teus filhos, Pai. Pai, porque somos frágeis, somos fracos diante do homem. Deus, bater em nós é muito fácil, machucar a nós é muito fácil, ó Deus. Nos derrubar é muito fácil, mas tocar em Ti, Senhor, não. É por isso que nós pedimos que o Senhor seja aquele que vai adiante de nós, ó Pai, para que nenhum homem mau, para que nenhum desejo do maligno, ó Pai, possa, meu Deus, tocar na nossa vida, Senhor, na nossa família, na nossa casa, para que nós sejamos aqueles levantados pelo Senhor, para fazer a Tua obra conforme desejou o Teu coração. Oro a Ti também pelo sustento da Tua casa, oro a Ti pelo sustento da Tua igreja, oro a Ti pelo sustento dos Teus, ó Pai, pelo sustento dos homens e mulheres que se levantaram para fazer a Tua obra. Meu Deus, o sustento financeiro, o sustento, ó Deus, espiritual, meu Deus, o emocional, o familiar, ó Deus. Eu oro a Deus, Senhor, porque eu creio no Senhor. Eu creio que enquanto minha mão está estendida, Tua mão também estende para esses homens e mulheres, e o Senhor nos enche dessa presença real. E enquanto o Senhor nos enche dessa presença, meu Pai, nos sustenta, Pai, para conduzir aquilo que o Senhor nos entregou. Eu creio nas palavras do Senhor lidas aqui nesta tarde e tomo posse de cada uma delas na minha vida. E assim como profeta do Senhor, eu abençoo a cada mulher, a cada homem que assistiu, que está assistindo ou que vai assistir essa live, e te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém.